Irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Sejamos bem-vindos para celebrar mais este dia do novenário de nosso padroeiro, São José, glorioso em graça, ele que foi escolhido para ser o Pai nutrício de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Voltados ao corredor central, o aclamemos, recebendo a sua santa imagem em nossa igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão no Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos, estamos aqui para celebrarmos a Santa Missa, o Senhor que nos prepara o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Peçamos o perdão dos nossos pecados para celebrarmos dignamente estes santos mistérios. Cantemos. Deus eterno e todo-poderoso, na aurora dos novos tempos, confiastes a São José o cuidado dos mistérios da salvação humana. Por sua intercessão, concedei à vossa Igreja conservá-los fielmente e levá-los à plenitude. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, coxos, cegos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina. E o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse.
Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. Jesus lhe disse: levanta-te, pega na tua cama e anda. No mesmo instante o homem ficou curado, pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado, por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: é sábado, não te é permitido carregar tua cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda. Então lhe perguntaram: quem é que te disse: pega a tua cama e anda? O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão, mas se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: eis que estás curado, não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Podemos nos sentar, irmãos, para a nossa reflexão deste dia, pois a palavra de Deus, sobretudo no texto do Santo Evangelho, nos apresenta a situação de uma festa que acontecia em Jerusalém. Também na religião dos judeus havia um ano litúrgico como o nosso. Nós que estamos agora na Quaresma, nos preparamos para a festa da Páscoa. Depois caminhamos durante algumas semanas no tempo pascal e assim por diante. Depois retoma-se o tempo comum após Pentecostes. No final do ano vem o Advento, o Natal, e este ciclo sempre se repete. Entre os judeus no tempo de Jesus também havia um ciclo de festas. E todo judeu, nas grandes festas, peregrinava a Jerusalém para ofertar sacrifícios, louvores, orações ao Senhor no templo que ficava no coração da cidade. Então São João nos diz que houve uma festa. Nós não sabemos qual era, se era a festa da Páscoa, se era a festa de Pentecostes ou se era a festa das tendas, mas se tratava de uma das grandes festas de peregrinação a Jerusalém. Jesus era judeu, assim como seus discípulos, e sobe a Jerusalém para a festa. E São João nos diz que Jesus entra pela assim chamada Porta das Ovelhas. Esta porta
era aquela pela qual passavam os homens que carregavam as ovelhas e todos os animais que seriam sacrificados no templo. O que se fazia com esses animais? Eles eram comprados pelas pessoas, sobretudo pelos pobres, peregrinos que vinham de longe, e eles ofertavam ao sacerdote que sacrificava o animal e queimava suas vísceras, gorduras, sobre o altar, aspergindo com o seu sangue. Era uma forma de ofertar a Deus o perdão dos meus pecados e pedir as graças que eram necessárias para a minha vida. Então, por essa porta é que vinham os carros ou os rebanhos que eram levados até o templo de Jerusalém. Quando Jesus entra em Jerusalém por essa porta, ele está cumprindo um ato profético. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que será sacrificado, substituindo aquele velho culto em que os animais eram ofertados sobre o altar, e Jesus ofertará a própria vida no altar da cruz. Nós estamos vivendo estes 40 dias de penitência aqui nesta nossa paróquia, as imagens já foram veladas, tudo isso para simbolizar este tempo de penitência que é a Quaresma, que é um tempo de reflexão, de jejum, de oração, um tempo de provação. Por que nós vivemos a Quaresma? Para celebrar o mistério da cruz. Então o Evangelho de hoje nos está antecipando o grande mistério da Páscoa do Senhor Jesus. Quando ele entra pela porta das ovelhas, é ele, o Cordeiro, o animal silencioso, sem mancha, que caminha dando a sua própria vida por nós que somos pecadores. E Jesus vem para entregar a sua vida por quem? Por todas as pessoas, sobretudo pelos mais pobres e necessitados, que não tem ninguém por eles a não ser o próprio Deus. Vejam só, quando Jesus entra, havia uma piscina de purificação chamada Piscina de Betesda, em hebraico, e ali estava cheio de gente. Lembrem-se que em Jerusalém estava acontecendo uma importante festa religiosa, por isso que Jesus foi para lá. E esse povo que estava ao redor da piscina estava festejando? Não, eram coxos, aleijados, cegos, paralíticos, pessoas desprezadas, das quais ninguém estava nem aí. Então estavam lá no templo, elevando louvores a Deus, enquanto que os pobres estavam desprezados às margens daquela piscina, na esperança de serem purificados do seu pecado, da sua miséria, da sua doença, da sua paralisia. E Jesus, quando entra em Jerusalém, não vai para aquele templo onde estavam os sacerdotes hipócritas, onde estavam os peregrinos hipócritas, mas vai para junto daqueles que são os primeiros destinatários da palavra de Deus, os pobres.
Nós também somos pobres, irmãos. Porque não importa se você tem muito ou pouco na sua conta bancária, se você tem muitos bens, diante de Deus todos somos pobres. Porque quando chegar a hora da sua morte e você for para o caixão, você terá as mãos vazias. Quando muito, alguém da sua família vai colocar 1/3 na sua mão, se alguém da sua família for piedoso. Vai colocar 1/3 na sua mão ali juntinha, e é isso que você vai ter a apresentar a Deus, a sua fé. Todos somos pobres diante de Deus. Nossas mãos estão vazias, porque Deus não precisa dos nossos bens materiais. Deus não precisa do nosso poder. Deus não precisa da nossa inteligência e sabedoria. Deus quer o amor do nosso coração. E é por isso, irmãos, que Jesus vem nos salvar. E hoje nós somos como este paralítico que há 38 anos sofria de uma paralisia. Um tempo relativamente longo. Se a gente for pensar, ele tinha mais tempo de miséria do que eu tenho de vida. É um tempo relativamente longo para uma vida de paralisia. E o que o paralisava, irmãos? O pecado. O pecado paralisa. Não sabiam? O pecado te prende, te acorrenta, te sufoca. Esse homem vivia uma vida no pecado. E sabe qual era o efeito do pecado na vida dele? A apatia, a preguiça espiritual. Quem aqui sofre de apatia? Quem aqui sofre de preguiça espiritual? Aquilo que na linguagem espiritual da igreja nós chamamos de assídia. Assídia, que provém do termo grego akedia, é a preguiça espiritual. Sabe aquela pessoa que vive reclamando, nada tá boa, ela vive com uma cara de quaresma. Já viram pessoas com cara de quaresma? Tá cheio na nossa casa, na nossa família, dentro da comunidade. Aí você tá bem? Tô bem não. Na minha casa eu tenho 3 com dengue. Eu sou reitor de seminário. Estou com uma funcionária e 2 seminaristas. Um já está no hospital. Como é que está a tua vida? Está dura, está difícil. A vida de todos nós está difícil. A gente tem problema no casamento. A gente tem problema com os filhos, netos. Temos problemas com a nossa família de modo geral. Temos problema no trabalho. Olha, cadê os jovens dessa igreja? Onde eles estão? Nós estamos na zona leste de São Paulo, a maior cidade do Brasil. Eu não sou daqui, eu sou de Guarulhos, que não fica muito atrás, mas era para estar cheio de jovens, porque o bairro com certeza está cheio de jovens. Nós temos falta de fé, nós temos falta de esperança, e isso nos desanima, nos dá uma preguiça espiritual. Não tenho mais vontade de fazer nada, não tenho vontade mais de sair de casa, não tenho vontade de ir na igreja, eu não tenho vontade de trabalhar, sabe? Vivemos reclamando. Olha só que interessante, Jesus chega para o cara que há 38 anos está paralisado no pecado e diz para ele assim: você quer ficar curado? O que você responderia? Ih, vocês estão igual o paralítico. O que vocês responderiam? Claro, é para já. Você ainda pergunta? E ele diz assim: ai, Senhor, não tem ninguém que me leve para a piscina. Quando a água é agitada, eu estou chegando, outro entra na minha frente. Deus dá uma chance, mas a gente não quer. Continua reclamando. Então precisamos ter cuidado com essa preguiça espiritual, porque isso mata.
E Jesus, mesmo depois de ter curado aquele homem, de tê-lo ajudado, no final, Jesus faz uma advertência para ele, que ela sirva para nós nessa novena. Eis que estás curado, diz Jesus. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Cuidado, não brinca com a tua salvação. Não brinca com coisa séria, com as coisas sagradas. Hoje o povo brinca com a fé, brinca com Deus, brinca com a igreja, nossa mãe. Não brinquemos com as coisas santas e não demos margem para o pecado, para que não nos aconteça coisa pior. Amém? E neste dia, irmãos, finalizando esta nossa meditação fundamentada na Palavra de Deus, vamos confiar nossa vida a São José, ele que no seu silêncio nos ensina tão grandes testemunhos, a nos libertarmos da assídia, a nos libertarmos da doença do pecado e buscarmos o remédio da cruz que nos concede a vida eterna. Vamos ficar de pé e juntos cantar a ladainha ao nosso padroeiro, que pela invocação de São José nós alcancemos as graças que viemos suplicar ao Senhor.